Oi, gente, eu sei que eu estou bem atrasada, né, nesse vídeo aqui e que eu passei um bom tempo, né, completamente sumida, mas agora finalmente eu estou de volta pra gente conversar sobre And Just Like That. E nesse vídeo aqui eu vou conversar com vocês especialmente sobre os dois últimos episódios, né, que foram lançados nessas últimas semanas, que foram os episódios 9 e 10 da terceira temporada de And Just Like That, né? Só pra meio que recapitular assim, né, gente, o que eu já falei pra vocês sobre o porquê da minha demora. Eu agora não estou mais em Toronto, né, que é onde eu moro. Eu vim visitar minha família aqui no Brasil. E no início, né, dessa minha visitação, assim, aqui na casa da minha família, eu estava nesse apartamento deles aqui, em São Paulo, que é um lugar que pra mim é um pouco mais fácil de gravar e eu até cheguei a fazer alguns vídeos aqui. Mas no último vídeo que eu fiz sobre Just Like That, que foi do episódio 8, eu lembro que eu comentei com vocês, né, que eu ia viajar pra Campinas. Então eu gravei o meu vídeo de madrugada, né, antes de pegar a estrada, né, a gente viajar pra Campinas. E a gente passou a semana inteira lá, né, que foi a semana que teve o episódio 9. Então foi por isso que eu não consegui gravar vídeo, né, porque eu tava ocupada, enfim, com a viagem por lá. Então a gente tava no Airbnb, a minha família toda. Eu não tinha um quarto só pra mim, pra conseguir gravar vídeos tranquilamente, né. Então não consegui fazer o vídeo naquela semana. E aí, logo na semana seguinte, né, que teve o episódio 10, eu já planejava voltar aqui a fazer vídeos normalmente no canal, mas acontece, né, que tem um amigo meu, Murilo, que veio me visitar aqui em São Paulo, né. Murilo, ele foi um amigo meu que ele era, né, o meu roommate lá em Toronto, né, lá no Canadá. Quando eu cheguei no Canadá, a gente dividiu uma casa, né, a gente morou junto por um tempo por lá, mas ele já foi embora de Toronto, né, agora ele já voltou a morar no Brasil. E aproveitando que eu tava aqui no Brasil visitando minha família, né, ele acabou vindo me visitar também. Então eu tive alguns dias assim, né, de semana, enfim, que eu tava aproveitando realmente, né, com amigos, com família, né, aproveitando o pessoal aqui, que é gente que já faz muito tempo que eu não vejo, né, então eu realmente precisei desse tempo. E por causa disso eu acabei atrasando aqui esse vídeo, né, eu peço desculpa pra vocês, mas já queria deixar claro, né, que isso não vai se repetir nos próximos episódios que a gente vai ter agora essa semana, né, que vai ser o episódio 11, e na semana que vem vai ter o episódio 12, né? E o motivo pelo qual eu prometo pra vocês que eu não vou mais atrasar e vou fazer os vídeos direitinho, né, são vários. O primeiro é que agora eu vou estar só aqui no apartamento dos meus pais em São Paulo, não vou estar viajando, né, então não vai ter nada assim me atrapalhando, né? E também assim, eu tenho a minha responsabilidade também com vocês que assistem, porque eu gosto muito dessa comunidade que a gente cria realmente, né, da gente poder ver os episódios e conversar a respeito. E vocês estão sempre participando aqui, assistindo os vídeos, apoiando, fazendo comentários, né, enfim. Então eu não queria deixar de ter essa coisa, né, que infelizmente eu falhei um pouco nas últimas semanas, mas eu não quero que isso se perca, né, de forma definitiva, né. Eu quero voltar a gente aqui, né, a acompanhar essa temporada, conversar sobre ela. E também, né, uma das razões é porque, infelizmente, gente, os próximos 2 episódios, eles vão ser os últimos episódios de And Just Like That, né, e vão ser a nossa despedida desse universo de Sex and the City. E isso é uma coisa que me chocou muito, né, foi uma notícia que saiu no início dessa semana, né, o Michael Patrick King, que ele é o showrunner, né, o principal criador aqui dessa série, né, In Just Like That, e que ele era um dos criadores lá da Sex and the City original, né, junto com o Darren Star, acho que era assim o nome dele, que era um produtor lá, né, que eles inventaram Sex and the City. Ele decidiu finalizar a série agora, né, a série não foi necessariamente assim cancelada, porque normalmente o cancelamento é uma coisa que é uma decisão, digamos que do canal, né, ou da plataforma de streaming, fala assim, a gente não quer mais fazer essa série, vamos cancelar. Não foi exatamente isso que aconteceu com And Just Like That, né, parece que realmente é uma decisão de finalizar a série. E a diferença de uma série ser finalizada e ser cancelada é que o final, né, quando ela é finalizada, é uma conclusão que foi pensada pelo pessoal que estava trabalhando na série, né, uma coisa assim, pensada em conjunto. Então, o próprio Michael Patrick King, ele falou que ele pensou em terminar a série, né, e a Sarah Jessica Parker, que é a atriz que faz a Carrie e também que é uma das showrunners aqui e produtoras da série, né, ela falou que ela também concordou com ele, né, eles tiveram essa ideia em conjunto, e o canal também, meio que todo mundo entrou em acordo sobre finalizar a história nessa temporada. O que me deixou confusa é que outras atrizes, né, como por exemplo a Christine Davis, que faz o papel da Charlotte, ela chegou a comentar que ela não sabia exatamente que era o final da série, né, que seria a despedida da série. Então isso me leva a crer que foi uma decisão, né, que os líderes criativos, eles já estavam pensando entre si, mas eles não tinham comunicado a todo o elenco ainda, né? Eles comunicaram um pouco antes, né, acho que um dia antes, de comunicar realmente para a mídia e para a imprensa, né, esse anúncio oficial de que a terceira temporada de Just Like That seria a última. Eles disseram, né, que o motivo pelo qual eles não anunciaram isso desde o início, né, que era a última temporada, é porque eles não queriam que essa sensação assim de despedida afetasse a nossa experiência da temporada como um todo, né? Então por isso que eles deixaram realmente só para avisar a gente agora que estamos chegando nessa reta final. E essa questão da gente tá na reta final é uma coisa que me divide bastante.
Né, a gente sabe que Just Like That é uma série que teve muitos altos e baixos, né, e que dividiu bastante os fãs. Tem muita gente que critica bastante essa série, acha que ela não é legal, que ela não vale a pena, que ela estragou tudo. E tem outras pessoas que não, que percebem que tem seus problemas, mas que também tem coisas boas e se divertem, enfim. Normalmente aqui nos meus vídeos, né, e vocês também, o público aqui dos meus vídeos, nós estamos naquele meio termo, né, em que a gente entende que tem coisas que não são tão legais, tem coisas que poderiam ser melhor trabalhadas ou melhor desenvolvidas, mas no geral a gente tem um carinho muito grande pelo universo da série, pelas personagens e pelas atrizes, né? E a gente continua acompanhando com carinho, né? E gostando um pouco daquilo que a gente tá vendo, mesmo com os altos e baixos, né? Então eu acho que era uma série que era interessante ver, assim, que por mais que houvessem erros, também haviam acertos, né? E havia essa tentativa de aprender com aquilo que eles erravam, né? Então a gente vê que eles estavam sempre tentando trazer coisas diferentes, né? Abordar temáticas diferentes, mudar um pouco o que estava acontecendo dentro da série, né? Para tentar agradar mais as pessoas. Então, enfim, eu acho que foi um processo muito legal de acompanhar, né? Especialmente podendo acompanhar junto com vocês, porque eu fiz vídeos aqui desde a primeira temporada, né? Então realmente foi interessante ter toda essa jornada. Mas agora que estamos chegando ao fim, né? Eu devo dizer que acaba mudando um pouco, né, a forma como eu penso sobre essa temporada, porque pra mim é uma temporada que claramente a gente vê que ela não foi pensada desde o início para ser o fim da série, né? O que é diferente do que aconteceu lá na Sex and the City original, que a 6ª temporada de Sex and the City, ela já foi pensada para ser a última. E ela é uma temporada que do início até o fim, ela trabalha várias coisas, né, que realmente ajuda a gente a concluir a trama de cada personagem e nos despedir delas de uma maneira assim que é muito poderosa. O final de Sex and the City, né, a série original, é muito, muito incrível. Tanto é que você não precisa ver os filmes, você não precisa ver In Just Like That para ter essa sensação, né, de conclusão satisfatória, porque o final da série original de Sex and the City é incrível da maneira que foi feito ali. Toda personagem tem a sua conclusão ali perfeitinha, né? Inclusive tem algumas pessoas assim mais puristas que até não gostam, né, dos filmes e dessa série nova em Just Like That, porque acham que algumas coisas estragam, né, o final lá da série original. Então foi um final realmente muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem executado. E eu queria que quando chegasse a hora da gente ter a nossa despedida final desse universo de Sex and the City, né, que todo mundo tivesse unido para fazer realmente assim uma grande coisa final, que fosse uma temporada, né, inteira pensada para concluir histórias de um jeito que fique legal da gente se despedir. E isso, tá claro que não foi exatamente o que aconteceu nessa 3ª temporada, né? O que o Michael Patrick King, ele falou no post que ele fez lá no Instagram, era basicamente que essa temporada ia ter 10 episódios, ou seja, ia acabar nesse episódio que eu vou falar nesse vídeo, né? Que é o episódio 8, 9 e 10. O 10º episódio era pra ser o último dessa temporada, mas aí ele viu, não, a gente tá no lugar que dá pra finalizar essa história, dá pra gente concluir a série, então vamos fazer mais 2 episódios, né? Então aumentar a temporada de 10 episódios para 12, e o episódio 11 e 12 vai ser uma grande conclusão em 2 partes, né, para finalizar a série. E isso particularmente é uma coisa que eu não sei se eu vou gostar. É claro que a gente vai ver na prática como é que isso vai ser a partir do episódio dessa semana, né, de quinta-feira, e do episódio da semana que vem, que a gente realmente vai poder opinar sobre isso. Mas pra mim eu fiquei com a sensação de que não era o momento de acabar com essa história ainda, né? E os acontecimentos do episódio 9 e 10 meio que mostram exatamente o porquê que eu tinha essa sensação, né? Então vamos conversar um pouco agora sobre como está a vida de cada personagem nesse estado atual da série, né, depois do episódio 9 e 10. Então, pra começar, a gente tem a Sima, né? A gente vê que a Sima agora, ela tá namorando, né, com o Adam, que é o jardineiro, era um casal que eu tava torcendo pra acontecer. A gente vê também que ela finalmente conseguiu, né, comprar ali o espaço dela, do escritório dela, pra começar, né, a trabalhar sozinha, colocar o seu nome ali, estar na liderança, e a gente vê a Carrie não visitar ela, né? Também tem um momento que o Adam vai lá visitar ela no trabalho também. Então, é muito legal ver a Sima tendo essa evolução profissional que tá acontecendo com ela. Eu achei que isso foi incrível, né? E eu também gostei das tramas que a gente teve dela com o Adam, né? Primeiro teve aquela coisa um pouquinho mais engraçada, né, do desodorante lá, que ele tava dizendo pra ela não usar o desodorante normal, usar aquele desodorante de cristal. E isso tinha sido apresentado já no episódio 8, e aí no episódio 9 meio que se conclui essa historiazinha, né? Porque tem aquela situação de que ela usa o desodorante de cristal, ela precisa ter uma reunião importante com o cara lá, e ela tá atrasada, então ela sai correndo, ela fica meio suada, e aí ela sente que ela tá fedendo ali, que ela tá com cheiro desagradável. E aí tem toda aquela piadinha, né, toda aquela gracinha dela colocar o desodorante ali dentro do próprio restaurante, fazendo uma ligação com aquilo que aconteceu no episódio 8, né? E aí, aproveitando que eu falei dessa ligação entre o episódio 9 e 8, eu já queria dizer aqui uma coisa que me incomodou, né,
especialmente considerando que agora a gente já tá na reta final da série. O episódio 8 e 9, eles foram, gente, encheção de linguiça. Não no sentido de que esses episódios foram ruins ou que as tramas estavam só fazendo a gente perder tempo. Não, os episódios eles foram bons, mas pra mim fica óbvio que o episódio 8 e o episódio 9 eram um episódio só, né? Um episódio, sei lá, de 1 hora. Seria um episódio um pouco mais longo do que o normal, né? Que normalmente os episódios têm 40 minutos. Mas ao invés deles darem pra gente um episódio longo, eles pegaram o roteiro de um episódio e dividiram em 2 partes de um jeito que eu achei super nada a ver, né? Porque normalmente cada episódio de Sex and the City e cada episódio de Just Like That tem o seu arco próprio com início, meio e fim. E as personagens, elas têm uma historinha sendo contada. Mas no episódio 8 e 9, a gente vê que isso não aconteceu. Porque a história da Cima com o desodorante começa no episódio 8 e só conclui no episódio 9, né? A mesma coisa acontece com a Miranda, né? A Miranda, a gente vê aquela questão lá no episódio 8 de que ela tá com a bebida da Joy e ela acaba bebendo e ela acaba, assim, querendo beber e ela fala, não posso, né? Que ela diz assim, eu não, acho que eu não sou alcoólatra, né? Acho que não tem nada a ver, acho que eu já superei isso. Depois ela vê que não, que ela ainda tem aquele desejo de beber, que ela não consegue lidar com a bebida. E ela vai e joga a bebida fora. E aí no episódio 9... é que a gente vê a conclusão dessa tramazinha, né, com a Joy descobrindo que isso aconteceu. A Miranda fala com ela que ela tem esse problema com alcoolismo e tudo mais, e aí as duas se abrem, e a Joy meio que aceita, entende ela, né, e elas têm essa evolução, assim, no relacionamento delas, porque até então tudo era muito leve, tudo era muito legal, mas a gente sabe que relacionamento de verdade não é assim, né, e que pra você ter um amor ali real, uma relação entre 2 pessoas, vocês também precisam lidar com coisas complexas, né, então foi a primeira vez que a gente viu essas duas realmente tendo que lidar com uma situação complicada. E o fato de que elas conseguiram, né, acabar conversando ali e se abrir uma para outra, mostra que a relação delas está indo num bom caminho. Mas isso, como eu falei, né, é algo que começa no episódio 8 e termina no episódio 9. Ao invés da gente ter realmente 2 episódios com tramas distintas, com começo, meio e fim, eles pegam uma mesma coisa e dividem em 2 episódios. A mesma coisa ali, aquela trama da Charlotte, que a Charlotte tá com vertigem, tá com não sei o que, tá com labirintite. E tipo, enfim, uma história super aleatória que começa no episódio 8, ela tendo dor de cabeça, e aí quando chega no episódio 9... tem, tipo, uma cena só da Charlotte, que é ela caindo pra trás porque tá com labirintite. Tipo, super nada a ver, né? Super forçado, né? E aí tem aquela questão também, né, da Lisa, que no episódio 8 ela fica pensando, né, que ela tá quase traindo o marido dela, mas ela não trai o marido dela. E aí quando chega no episódio 9, também é uma trama super aleatória de que o marido do nada quer emagrecer, manda ela esconder as comidas, não sei o que. Ela fala, vai usar o Ozempic, né, usa o Ozempic e pronto. Tipo, gente, que trama é essa? Que coisa nada a ver, sabe? Eu achei o episódio 8 e 9, eles confusos nesse sentido de que talvez se juntasse tudo, fosse um episódio grande de 1 hora, um episódio especial, que ia ser muito babadeiro, muito legal. Mas a forma como eles dividiram, né, as personagens secundárias, elas ficaram bem desorganizadas ali, as suas tramas, né? Acabou enfraquecendo os 2 episódios, sendo que se unisse tudo num episódio só, eu acho que teria fortalecido essas tramas. A única que realmente teve um desenvolvimento que me agradou no episódio 9 foi a Carrie, porque eu acho que a Carrie realmente no episódio 9, ela tem uma história própria que sustenta um episódio, que foi exatamente o fim da relação dela com o Aidan, né? E eu achei que foi um momento que todas nós estávamos esperando com muita ansiedade que fosse acontecer, né? Porque a relação da Carrie com o Aidan realmente não estava funcionando, não estava legal, não estava ficando boa. Daí estava muito diferente do que a gente tinha visto lá na segunda temporada de Just Like That, né? Porque quando o Aidan volta pela primeira vez, tudo estava muito leve, tudo estava muito legal. Mas aí depois que introduziram esses problemas dele, né, com a família, com os filhos, a relação dele com a Carrie tava ficando pesada, tava ficando chata, né? Ela com aquele clima assim de... parecia que ela tava sempre pisando em ovos, sabe? Que ela tinha que fazer tudo ali meio que pra agradar ele ou para ajudar ele com essas questões da família, e ela nunca se colocava como prioridade, né? Então foram vários episódios da gente vendo a Carrie sofrer com isso, né? E também de pessoas apontando para ela esses problemas, né? Como a Miranda, que já tinha falado que estava reparando, que ela não se divertia tanto mais com o Aidan, que ela ficava muito mais leve com o Duncan, né? Que ela tá trabalhando ali no livro. E também teve aquela questão, né, da mãe do Giuseppe, né, que ela tem um momento ali com a Carrie, que ela fala que ela se casou com um homem mais velho, que já tinha outros filhos, e os filhos nunca aceitaram ela, enfim. Então a gente foi vendo a Carrie no decorrer de vários episódios, né, ela refletindo sobre essas questões,
E aí no episódio 9 chega no estopim dos problemas dessa relação, né, que é quando o Aidan começa a agir de forma assim muito ciumenta, né, ele tendo muito ciúme do Duncan, né, e ele não gostando dessa relação da Carrie com o Duncan, ali aquela relação profissional de que eles estão se ajudando a escrever ali os seus projetos, né, os seus livros. E aí eu achei que tudo isso foi muito bem trabalhado, eu achei que foi uma coisa que foi muito bem feita e que ela meio que combina com o desenvolvimento dos personagens como um todo, né? Porque assim, a gente sabe que a traição da Carrie, né, quando ela trai o Aidan, ficando com o Mr. Big, né, e o próprio Mr. Big acaba traindo também a sua esposa, né, é algo que os personagens nunca superaram e que a Carrie, ela sempre se sentiu culpada sobre isso, né, inclusive a ex-esposa do Mr. Big, ela aparece também aqui na série The Just Like That, lá na primeira temporada, né, então esse tema da traição é uma coisa que a gente sabe que continua amaldiçoando e assombrando a Carrie, que é uma coisa que ela ainda sente culpa dela ter feito, por mais que ela siga em frente, né, mas ela fica com aquela coisa ali. E mesmo dentro do grupo de fãs, né, da gente que assiste, da gente que acompanha, é muito discutido também aquela questão dela ter traído o Aidan durante a série clássica de Sex and the City, né? Muita gente fala sobre o erro dela, o erro do Mr. Big. Então é um assunto que é complexo, que continua vivo, continua sendo debatido, e eu acho que fez sentido trazerem isso de volta. Eu acho também que é uma coisa que faz sentido com as atitudes do Aidan lá na segunda temporada de Just Like That, porque por mais que os problemas com a família não tivessem sido introduzidos ainda, os problemas dele com o passado já haviam sido abordados na segunda temporada, porque a gente via, por exemplo, né, que ele tinha dificuldade de entrar no apartamento da Carrie, né, ele se recusava a entrar naquele apartamento dela, e ele só voltou, né, realmente a entrar naquele apartamento quando foi no último episódio, e ele entrou ali pra avisar pra ela, olha, a gente vai ter que ficar 5 anos separados pra eu poder cuidar do meu filho. Então, a gente já via realmente que tinha problemas do passado que ele não superou. Então, trazer isso de volta agora pra ser o estopim dos problemas, né, eu acho que foi uma coisa que fez muito sentido e que foi muito legal, e eu acho que realmente foi algo assim que fez a Carrie perceber, né, que ela fazia de tudo para conseguir encaixar ele na vida dela e para entender os problemas dele. Mas ele não fazia isso de volta, né? E o fato dele não ter perdoado ela ainda por algo que ela fez há tanto tempo atrás, meio que mostrou para ela, né, evidenciou para ela, né, que ela estava dando muito mais dela nessa relação do que ele estava dando dele, né? E que ela já estava fazendo de tudo e mesmo assim não era o suficiente para agradar ele, né? E para fazer ele feliz, porque ainda tinha ali muitas cicatrizes, muitos problemas, muitas coisas que ela sabe que não tem mais como ela resolver, não tem como ela voltar no tempo, né? Ela já traiu ele, né? Ele já foi casado com outra mulher, ele já teve filhos, tudo já aconteceu, não tem como voltar atrás. E se ele não consegue lidar com isso indo para frente, então não adianta, né? Então achei que foi muito legal a personagem ter essa percepção e eles terminarem, né? Eu gostei que foi um momento assim que ela discutiu com ele, ela conversou e tal, mas ao mesmo tempo não foi uma grande briga, né? Que eu sinto que destruiu os personagens ou que deixou eles num estado assim de muito sofrimento. Não, achei que foi uma discussão madura que eles tiveram entre eles, né? Tanto é que eles terminam, mas eles ainda se abraçam, né? Então a gente vê que não foi uma coisa assim de um desrespeitar o outro, de um estar odiando o outro, não. Foi aquele final realmente deles verem assim, poxa, a gente tentou mais uma vez, parecia que dessa vez ia dar certo, e não deu, né? Mas a gente tentou, e agora vamos seguir em frente, né? Então achei que foi muito legal, foi muito bonito tudo isso, né? Eu me agradei muito com isso do episódio 9. E aí, quando foi no episódio 10, né, a gente continua um pouco com as tramas das personagens, né? Então, falando de todas aqui, né, falando do episódio 10, a gente tem a Seema, né, ela continuando o desenvolvimento dela, né, da relação dela com o Adam, e aí tem toda aquela questão, né, da mãe dele, que ele tem uma planta ali, que meio que representa a mãe, que cresce dentro da casa, e a Seema é uma personagem que ela tem sempre, assim, muita dificuldade de se ver vivendo feliz ali o seu amor, então ela sempre fica procurando problemas pra dizer pra si mesma que essa relação não vai dar certo. Então quando ela vê aquilo, ela fala, eu não posso ficar com ele, não vai dar certo ficar com ele, porque ele é um filhinho de mamãe, sabe, a mãe é uma santa, porque a mãe já morreu, não sei o quê. E aí ela comete a maior gafe possível, que é de derrubar aquela planta na janela. Essa cena, gente, foi muito divertida, eu achei muito engraçada, né? E ela quebra ali tudo, ela vai, acorda ele desesperada, falando, meu Deus, eu matei sua mãe, né? E tudo mais. Então ela pensa, não, realmente agora nossa relação não vai funcionar, acabou, é o fim de tudo. Mas depois o Adam aparece lá no trabalho dela, trazendo um jarrinho, né, do que sobrou da planta da mãe dele, dizendo, não, ainda sobrou isso aqui, a gente vai fazer ela florescer de novo, e eu venho aqui lhe ajudar a aguar a planta, a cuidar da planta e tal, e a gente vai construindo isso aqui juntos, né? Então achei que isso foi muito legal, porque ele é o tipo de cara que a Seema, ela precisa.
Né, eu acho que ver a relação deles tem sido muito legal, acima. Eu acho que ela tá tendo um momento, assim, realmente, assim, de muita felicidade, né, do amor e no trabalho. Ela tá conseguindo ter esse equilíbrio e, obviamente, ela ainda tem medos e esses medos podem levar ela a ter algumas atitudes autossabotadoras, mas o Adam tá ali junto dela e a amiga também, a Carrie, tá ali junto dela meio que pra manter ela firme, né, e pra dizer, não, as coisas vão dar certo, né. Então eu tô muito feliz vendo ela aqui, né, fluindo nesse caminho de felicidade e eu acho que pelo menos no caso da Cima, eu acho que eu consigo ver uma conclusão muito boa e muito positiva e feliz da história dela, né, para acontecer nos próximos episódios. No caso da Charlotte, né, agora mudando de personagem, eu já senti que a personagem ficou um pouco perdida, né? A trama do episódio 8 e 9, como eu falei pra vocês, foi aquela questão da labirintite que surgiu do nada. E aí, quando chega agora nesse episódio 10, a trama dela foi a questão de que ela conseguiu um negócio assim online, né? Que ia ter como se fosse uma... Não era uma psicóloga, não era uma terapia, mas era um negócio de energias e de fazer tipo de meditação, não sei o que. Enfim, ela conseguiu um negócio lá no leilão. E ela tentou fazer isso em casa, mas a casa tava, né, tendo reforma e tava o Rock e o filho lá da Lisa, né, o adolescente lá que canta, tava dançando, sapateando, não sei o que, fazendo barulho. Ah, eu não consigo ter isso aqui. Até que ela vai pra casa da Carrie, ela consegue ter a sessão dela ali, né, daquela terapiazinha. E meio que ela fala, né, nossa, passei por coisas muito difíceis recentemente, porque o meu marido, né, ele tava enfrentando câncer e tal. E eu acho assim que não foi tão interessante a forma como isso foi abordado, né, essa trauma, digamos assim, da Charlotte depois de tudo que ela passou, porque na minha opinião, eles não desenvolveram tão bem o que ela passou. Eu tava adorando a trama do Harry, né, com câncer de próstata e tudo mais, porque era interessante ver a Charlotte lidando com isso, aquela questão dela não conseguir dizer para as amigas, né, porque ela não queria, digamos assim, expor o que ele estava passando, porque ele queria que ela mantesse segredo. Tudo isso eu achei que foi muito legal, mas pra mim, lá no episódio 7 e 8, né, do nada, ele já tinha feito a cirurgia dele, já tava bem, já tava se recuperando, e eu ficar tipo, gente, já acabou essa trama? Como assim, sabe? Eu achei que o fim daquela trama do câncer foi muito mal trabalhado, foi uma coisa muito do nada, né? Não foi como no caso da Samantha, né? A Samantha Jones, lá na série original, ela também lidou com câncer e foi algo que durou vários episódios e a gente viu todo o processo, a gente viu a questão dela da quimioterapia, dela usando perucas e não sei o que. Foram vários episódios, sabe? Eu acho que a gente realmente sentiu aquilo acontecendo, mas no caso do Harry, eu achei que o problema surgiu muito de repente, o que tá tudo bem, porque realmente era pra ser uma surpresa, era pra ser uma coisa chocante, mas o que me incomodou foi que finalizou de uma forma muito de repente, muito do nada, né? E eu acho que eu não queria que essa trama tivesse sido concluída dessa maneira, porque eu sinto que agora que essa questão do câncer terminou, a Charlotte voltou a ficar perdida dentro da série, né? E eu achei que essa trama dela fazendo essa terapia online me lembra um pouco, não é a mesma coisa, mas me lembra um pouco lá no início da temporada, quando a trama dela era tipo o cachorro dela sendo cancelado no Instagram. Que é aquela coisa assim de tipo, não sabemos o que fazer com a Charlotte, então inventa alguma coisa aleatória aí só pra ela aparecer no episódio. Eu senti essa sensação e eu não gostei tanto, né? Eu acho que a Charlotte foi uma personagem que teve tanto crescimento e agora nesses episódios 9 e 10, a personagem está numa situação, num contexto que eu fico pensando, nossa, eu não queria me despedir da personagem desse jeito, né? Eu espero que nos episódios 11 e 12, que a gente vai ter agora na quinta-feira e próxima semana, algo interessante aconteça com a Charlotte para que a gente possa se despedir dela, né, num momento assim de maior crescimento emocional, sabe, de evolução, de força da personagem. Mas eu achei que realmente a gente tá num momento ali da história dela que tá muito sem graça para ser a nossa despedida dela, né? Então eu espero que algo interessante ocorra aí futuramente. Né, agora, falando em coisa interessante, uma personagem ela tem coisa muito interessante acontecendo, que é a Miranda. Né? No episódio 10, a gente descobre, gente, que o Brady, ele engravidou uma garota lá, né, uma moça lá, que não é namorada dele, foi só uma pegação aleatória, um sexo casual. Enfim, essa moça acabou ficando grávida e ela vai ter o bebê. Né? Mas o Brady, ele não sabe necessariamente se ele vai fazer parte da vida dessa criança ou não, porque a moça nem quer namorar com ele, sabe? Ela não quer ter o filho junto com ele. Então, é uma situação realmente complexa, né? E que aconteceu logo no pior momento possível, porque agora ele estava decidindo voltar para a faculdade, que é o que a Miranda tanto queria, né? Então ele percebeu, né? Ele começou a trabalhar em restaurante, né? Em lanchonete e tal, e ele percebeu que ele gosta dessas coisas, né? De gastronomia, de comida, então ele queria ter uma formação nessa área, né? Então a Miranda ficou super feliz, super animada, né? A gente vê o Steve voltando aqui para a série para ele contar essa notícia. Mas aí, ao mesmo tempo que ele tá querendo voltar pra faculdade, né, tem agora essa questão do bebê. E eu achei que essa foi uma trama, gente,
tão interessante, né? Especialmente porque a gente vê o Steve ficando assim, extremamente putíssimo, revoltadíssimo com o Brady, falando, nossa, como você foi irresponsável, não sei o que, gritando de um jeito que a gente nunca viu o Steve fazer isso, né? E eu achei que foi interessante a gente colocar o Steve nesse local. Né, porque o Steve, assim, ele pode ter tido vários problemas na relação dele com a Miranda, mas é inegável que ele sempre foi um pai muito presente, que ele sempre cuidou muito do Brady, que ele sempre quis ser pai, né, ele tinha essa energia de paizão, de cuidar do bebê e tal. Então, pra ele, ver o filho, ter o seu próprio filho, né, o seu neto ali surgindo de uma maneira tão desorganizada, sabe, de um jeito assim, tão sem amor, é uma coisa que pro Steve realmente assim foi muito fora da zona de conforto. Ele está incomodado, ele está decepcionado com o filho dele. Então achei que foi legal colocar o personagem nessa situação, né, de um jeito que a gente nunca viu ele. A própria Miranda fica chocada com a agressividade dele ali, a raiva dele. E a própria Miranda também, ela tá muito nervosa. Porque ela fica tipo, meu Deus, como assim eu vou ser avó nesse contexto, sabe? E ela fica tipo, como é que essa criança vai fazer parte da minha vida, sendo que essa moça que tá grávida não vai ficar com meu filho? Como é que vai ser isso, sabe? Ele vai ficar com a criança, não vai? A gente vai fazer essa criança ser parte da nossa família? Ou vai ser uma coisa afastada? Então ela tenta ainda encontrar a mulher, né? E teve toda aquela cena engraçada dela indo no salão de beleza, né? Enfim, a moça jogando água nela, sabe? Eu achei que tudo aquilo foi muito divertido, mas foi algo que me deixou preocupada. Em que sentido? Porque é uma trama que eu acho que tem tanto potencial. E é tão incrível, gente, a Miranda sendo avó, sabe? Isso é uma coisa muito, muito legal e a gente não vai ver isso, porque a série tá finalizando, sabe? E eu fiquei muito entristecida, porque eu acho que de todas as personagens, a Miranda, ela é a que mais tá me deixando com vontade de ver mais do futuro dela. Eu achei que a gente perdeu muito tempo em Just Like That, trabalhando coisas na Miranda que eu não tava achando tão legal, sabe? Eu acho que a questão dela ter se descoberto como uma mulher LGBT é algo que eu acho que foi interessante, sim. Algumas pessoas ainda têm opiniões mais negativas sobre isso, mas eu acho que foi interessante, né? Só que eu preferia que a gente tivesse tramas mais do jeito dela, da cara dela, voltado pra carreira, voltado pra família e tudo mais, do que a gente ter perdido vários episódios das últimas temporadas, né? Dessa relação dela com Che Dias, pra chegar agora na terceira temporada, né? A relação dela com a Joy. Eu achei muito legal. Mas também foi uma coisa que demorou alguns episódios pra acontecer, porque a gente teve episódio que foi ela ficando com freira, teve episódio que foi ela obcecada por reality show, teve episódio de várias coisas que não eram tão interessantes, sendo que pra mim, eles deveriam ter colocado a Joy logo no início da temporada, lá no episódio 1, episódio 2, episódio 3, e já deveriam ter introduzido essa questão dela virar avó, né, e do Brady ter um bebê, já no meio dessa temporada, pra gente ter, sei lá, metade dos episódios da temporada pra desenvolver essa trama. Mas não, eles deixaram isso acontecer agora, né, que só faltam mais 2 episódios, não só pra temporada acabar, mas pra série acabar de modo geral, sabe? Tipo, eu não sinto que eu tô pronta para me despedir da Miranda nesse contexto em que ela está prestes a passar por tantas transformações. Eu quero ver essas transformações, mas eu não vou ter tempo de ver isso. E isso foi uma coisa que me incomodou, sabe? Eu realmente fiquei assim meio agoniada, meio estressada. Tipo, gente, como assim vocês inventam de colocar essa trama nova agora, a essa altura do campeonato, logo quando a gente tá prestes a se despedir dessas personagens para sempre? Eu fiquei muito incomodada. Eu não gostei disso. Eu achei que é uma trama que tem muito potencial. E eu espero realmente, assim, que eles deem um jeito de trabalhar isso muito, 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 muito bem nos episódios 11 e 12, senão eu vou ficar muito triste, muito revoltada. Mas agora, falando sobre a Carrie. No episódio 10, a gente viu a Carrie ter um momento, assim, gente, que foi incrível da Carrie sendo a Carrie, né? A nossa Carrie. Agora que ela se livrou do relacionamento com o Aidan, né? E a gente vê que o luto dela pelo Mr. Big também é uma coisa que já é meio que passado. É óbvio que ela ainda sente ali aquela coisa, mas não é algo que está sendo tão trabalhado aqui, né? A gente vê que já foi trabalhado na primeira e na segunda temporada, mas agora ela já está mais forte, ela já seguiu em frente, né? Então ela seguiu em frente em relação ao Mr. Big, seguiu em frente em relação ao Aidan, e ela volta a meio que recuperar aquele senso de si mesma, né? Da Carrie pela Carrie, que a gente já não via há muito tempo, né? E que é o tipo de coisa que me lembra muito a série original de Sex and the City. Porque por mais que a série seja sobre amor e sobre sexo, enfim, a gente vê que as personagens elas só vão realmente ter ali os seus casais e viver felizes quando é mais pro final da série. Mas no geral da série a gente viu o quê? Elas solteiras e elas tendo que entender, né, a importância do amor próprio e também do amor entre elas, o amor da amizade. Então ver a Carrie aqui sem estar vivendo, né, tudo da vida dela, rodeando o Mr. Big ou rodeando o Aidan, mas pela primeira vez ela voltando a se colocar como o foco, né, como
a pessoa que realmente importa dentro da própria vida dela, foi uma coisa que foi muito incrível, porque me lembrou aquilo que ela já vinha tentando aprender desde a série clássica. E que ela tem esses altos e baixos de entender isso e esquecer isso, entender isso e esquecer isso. E agora foi como se ela relembrasse, né, essa importância de se colocar em primeiro lugar. E eu achei que isso foi muito legal. A gente tem aquela cena, né, clássica da Carrie andando com vestidão, com saião, assim, com salto belíssimo, andando na rua, não sei o quê. Primeiro ela tinha até pensado em botar uma roupa um pouco mais discreta, mas depois ela volta pra casa e fala, não, vou usar aquela roupa bafônica, e sai assim, a gente vê a cena ela andando belíssima na cidade, que é uma coisa extremamente Carrie, né? É a vibe clássica mesmo de Sex and the City. E ela vai sair com o Duncan, né, que ele chama ela pra um evento lá literário da agente dele, né, a agente literária dele, né, do publisher, da editora, e ela conhece algumas pessoas lá, e a gente vê que os dois estão trabalhando muito bem nesse projeto, né, ela já está finalizando o livro dela, ele ficou um pouco atrasado no livro dele, porque ele ficou tão focado nela em ajudar ela, né, que ele meio que foi perdendo ali, né, a deadline do projeto dele, mas ele não se importa, porque foi simplesmente tão legal poder dividir aquela experiência, né, com ela, né, e a própria Carrie, ela fala também, tipo, nossa, foi tão incrível ter essa experiência com o Duncan, né? Porque ele se interessa por mim pelo meu lado intelectual, pela pessoa que eu sou, pela minha mente, pela minha racionalidade. Não é só uma questão de porque eu sou bonita, porque eu sou atraente, né? Não é uma coisa voltada só para o romance mais superficial de desejo ou de sexo, sabe? Mas é uma coisa realmente dele apreciar ela como mulher, como ser humano. E ela diz, isso é uma coisa que normalmente eu sinto em relação às minhas amigas. As minhas amigas, elas me veem como ser humano e elas me admiram como ser humano. Mas eu nunca tive uma relação com um homem que admirasse ela, né, intelectualmente falando, né? E foi a primeira vez que ela se viu nessa posição, nesse contexto, né? E quando ela se permite, né, adicionar a essa admiração intelectual também essa questão de desejo, né, de romance e tal, e ela fica com ele, né, eles têm uma noite de amor, ela e o Duncan, é uma coisa que pra ela é muito especial, sabe? Eu achei que foi lindo ver tudo isso da Carrie, eu achei que era uma coisa que ela realmente precisava. E eu achei que foi realmente muito, muito incrível, mas que deixou com a gente, né, aquele gostinho meio agridoce, porque a gente sabe que o Duncan, ele não mora em Nova York, né, ele mora em Londres, e ele só passa uma temporada lá para escrever o projeto dele. E a temporada dele em Nova York já acabou. Então ele tá voltando agora pra Europa, né, e enfim, ele vai continuar lá escrevendo o livro dele e tal. Então ele e a Carrie se separam, né, e eu achei que isso deixa a gente meio que com dúvida. Agora a Carrie realmente vai ficar solteira? Que é uma coisa que eu aceitaria, eu acho que seria legal a Carrie solteira, né, e voltando a se colocar como prioridade. E também se abrindo para a possibilidade de ir aos poucos conhecendo novas pessoas, mesmo que a gente não veja, né, o casal endgame, digamos assim, o cara certo, o cara perfeito, que vai ser o príncipe encantado dela, eu sinto que a gente não precisa ver. Só a gente ter essa noção de que ela vai voltar, né, a viver, a se aventurar e não sei o quê, e talvez dar chance pro amor, eu acho que pra mim já seria o suficiente. Mas também existe uma outra possibilidade, que é dela não ficar solteira e em algum momento ela e o Duncan se reencontrarem e ficarem juntos, né? Quem sabe a Carrie vai pra Inglaterra, né? Vai morar em Londres e talvez a gente tenha até um certo retorno da Samantha Jones, né? A Samantha que a gente gosta tanto, né? Sei lá, como a série vai terminar, eles poderiam fazer uma loucura, traz a Kim Cattrall de volta só pra um episódio, sei lá, só uma participaçãozinha feita ela fez na segunda temporada. Eu não sei, né? Mas são muitas possibilidades. Eu só sei que a personagem, ela é a única, né, assim, junto com a Cima, que eu vejo que ela realmente tá numa situação que pra mim faz sentido, talvez, a gente conseguir ter uma despedida boa dela, né, eu espero que eles façam, né, a trama da Carrie com muito carinho nesses próximos episódios, né, o 11 e o 12. Assim como eu falei sobre a Miranda, né, que eu queria que eles tivessem adiantado certas tramas, eu gostaria também que a gente tivesse visto ela terminar com o Aidan mais cedo, para que a gente conseguisse ter mais episódios dessa Carrie independente, empoderada e feliz e alegre que a gente viu aqui no episódio 10, né? Eu acho que é uma pena que a gente vai ter tão pouco tempo com ela nessa temporada, sendo que a gente passou tantos episódios só vendo ela ali, sofrendo, toda xoxa, toda capenga com o Aidan, né? Então eu queria que eles tivessem resolvido essa questão do Aidan um pouco mais cedo, mas de qualquer forma eu fiquei feliz do momento que resolveu, como resolveu, né? E de quais foram as consequências disso. Então eu tô muito feliz com a questão da Carrie. E agora, gente, que eu reparei que tem uma personagem que eu esqueci de falar dela aqui, que é a Lisa.
E aí sobre a Liz eu não vou falar muito não, né? Normalmente eu gosto de terminar o meu vídeo sempre falando da Carrie, porque a Carrie é meio que a principal, digamos assim, por mais que a gente ame todas as personagens e todas sejam importantes, né? Mas a Carrie, ela costuma ter a trama mais principal, assim, né? Mas eu esqueci de falar da Lisa, então vou trazer a Lisa agora. Sobre a Lisa, eu só queria dizer que nesse episódio 10, aquela questão da possível traição dela ficou bem perdida, porque a gente mal vê o Marion, né? E a gente vê as eleições do marido dela e o marido perdeu, né? O marido perdeu. E aí eu fiquei tipo, poxa, ele perdeu e tipo a gente nem vê realmente o processo das eleições em si. A gente só vê eles entrando no elevador e depois já estão no elevador de volta, voltando pra casa, né? E ele perdeu. E eu fiquei tipo, poxa, se a conclusão era pra ser essa, dele simplesmente perder, será que valeu a pena a gente perder tantos momentos de episódio falando sobre isso, falando sobre esse trabalho dele, sobre essa campanha dele, se no fim não ia levar a nada, né? Enfim, eu fiquei um pouco decepcionada com essa questão. Mas o que eu realmente quero ver é a conclusão do trabalho dela, né? Dessa série documental que ela tá fazendo. Porque, como vocês sabem, eu também estudo cinema, né? Eu sou diretora. Então, eu fiquei interessada por esse trabalho da Lisa. Eu quero ver essa conclusão do trabalho dela. Quero que ela tenha um lançamento, que ela ganhe prêmio, sabe? Eu quero ver esse projeto ir ao ar. Eu acho que é só isso que a gente realmente precisa pra conseguir se despedir bem da personagem. No geral, acho que as tramas dela já estão bem conclusivas, né? É só realmente dar um fim nessa questão dela com o Marion, né, e saber, vai trair o marido ou não vai? Se decide logo, né, e enfim, essa questão do documentário, finalizar o documentário, é a única coisa da Lisa que eu realmente preciso. Mas no fim, né, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre o estado atual da série, né, depois dos episódios 9 e 10, e depois, né, no decorrer das próximas semanas, eu volto aqui pra gente conversar sobre o episódio 11 e 12 e se despedir para sempre, de uma vez por todas, desse universo de Sex and the City. E é isso, né, gente? Deixo vocês por aqui. Até mais.